Vamos girar a pauta aqui, vamos virar a pauta no Morning, gente, voltando à questão do coronavírus. Lá no comecinho da pandemia, quando nos demos conta da gravidade da situação, muita gente defendeu que as crises de saúde, política e econômica fariam aflorar o que há de melhor no ser humano. Solidariedade, altruísmo, criatividade, responsabilidade. Bom, passaram 8 meses, né? Adriles, e aí, aflorou? Não só não aflorou, as pessoas na pós-pandemia não melhoraram, como durante a epidemia todo mundo piorou. Piorou por uma questão muito simples, a vida ficou pior. As pessoas, por um lado, as mais sensatas contra o isolacionismo, como eu, modestamente, perceberam que autoridades supranacionais, autoridades estaduais, prefeitos, entraram nessa onda isolacionista, piorando, ferrando a vida de todo mundo, tirando a capacidade de entretenimento, capacidade de trabalho, em nome de uma ciência que se provou nada científica, né? Como todo mundo sabe, ciência é feita de um conjunto de hipóteses testadas ao longo do tempo, né? Então você colocou umas pessoas contra outras, os isolacionistas, as pessoas mais progressistas, que percebem a ciência como um conjunto de hipóteses, né? Você deteriorou as relações, hipocondríacos, uma pessoa que, por exemplo, só quer ficar dentro de casa e não quer nenhum tipo de toque, nenhum tipo de aproximação e te vê como se fosse um fascista, um sujeito completamente anticientífico. Ou seja, pioraram as relações justamente em relação... E aí eu acho que é uma teoria minha, é uma geração que ficou extremamente mimada, ressentida, mimada pela melhoria do aparato tecnológico, científico. Hoje tem menos fome, menos miséria. Então o medo de morrer se tornou uma coisa quase que histérica, né? As pessoas conviviam com a morte ou com a doença de maneira muito mais madura, o que provou a Suécia e que provou cientificamente também está acertada. Okay. Então, essa cisão, essa divisão entre percepções de mundo, entre os isolacionistas e as pessoas que percebem a realidade de maneira mais concreta, mais visível, mais transparente, pioraram as relações e aí já tem a vacina, que já está dividindo de novo, uma divisão desnecessária entre os que acham que a vacina tem que ser compulsória e entre outros que acham que, por exemplo, a Suécia alcançou a imunidade de rebanho, alguns outros países. E aí, essa série de dúvidas e antagonismos em relação à pseudociência e à pressa e ao medo de morrer histérico que algumas pessoas têm, né? Então, pioraram as relações de maneira sintomática e não sei se reversível a curto prazo. Ô, Joel, eu tava pensando aqui, né? Não é a primeira pandemia que o mundo enfrenta, né? Posso aqui listar algumas dezenas. É a mais fraca. Só um minutinho. Isso eu já posso dizer. Só um minutinho. Ô, Joel, não é a primeira que a gente enfrenta, né? O que eu tô pensando aqui é o seguinte: todo mundo tá dizendo, alguns especialistas, algumas pessoas que eu vejo aí, que a gente vai sair melhor como ser humano depois dessa pandemia. Aguenta só um minutinho, Adriles. Eu sei que você fica nervoso com esse tema, mas deixa eu só fazer uma pergunta pro Joel em paz. Agradeço. A pergunta que eu te faço, Joel, é a seguinte: não éramos pra gente já estar aí numa perfeição humana depois de todas as pandemias que essa sociedade já passou? Olha, Paulo, se tem uma coisa que é difícil de mudar e mudar de forma permanente é a natureza humana. Nós, desde os tempos da caverna até hoje em dia, entre altos e baixos, a gente vê alguns progressos institucionais em algumas áreas, algumas leis são mais justas sim do que era no passado, algum progresso é feito. Mas o temperamento básico, o jeito de ser do ser humano, o espírito de conformismo com o seu meio social, as paixões, o amor e o ódio, a inveja e a solidariedade, essas coisas são constantes na natureza humana. Isso não muda. Então é ilusório qualquer um que diga que depois de uma certa experiência a gente vai estar profundamente mudados. Inclusive, essa é uma expectativa que já ocorreu em outras pandemias. Eu, no início dessa pandemia aqui, estava lendo um livro sobre uma pandemia do século XVII na Inglaterra, em que, sim, o autor ali no fim, ele imaginava que depois de uma crise dessas, as pessoas vão estar muito mais pensando em Deus, né? Vão ser muito mais religiosas agora, porque elas viram como a vida é frágil, não sei o quê. E nada, 2 semanas depois, o povo voltou a ser exatamente da maneira que era. Verdade. Espera só um minuto, como essa, peraí, aguenta aí, um minuto. Vai lá, uma pandemia como essa, um vírus, né? Ele é o tipo de coisa que poderia, aí sim, unir a sociedade. Ele é um tipo de ameaça externa que poderia juntar os dois lados do debate político em nome de um bem comum, em nome do bem da nação. Infelizmente, não foi isso que a gente viu. Porque hoje em dia, eu debito isso em grande parte
a mudança tecnológica que a gente vive e que a gente agora, com fontes de informação tão díspares, a gente acaba habitando mundos paralelos. Você teve gente no início da pandemia que acreditava que era fake, que era tudo invenção, que caixões estavam sendo enterrados vazios. Teve até gente fazendo vídeo com relação a isso, porque não estava morrendo gente. Tem pessoas que acreditavam e acreditam até hoje que governadores do Brasil estão a serviço do governo chinês, ou que é tudo um grande complô de uma outra nação para fazer o mal aos outros. Com esse tipo de crença, com esse tipo de rede de informações sujas, fake, paralelas, realmente você quebrou qualquer possibilidade de ter qualquer tipo de consenso, mesmo em pessoas que discordam. Aí você pode dizer, olha, eu acredito que mais isolamento é positivo nesse caso. Eu acredito que não, tem que ter menos isolamento, vamos debater os dados, vamos discutir. Mas nós dois estamos buscando Joel, o bem da nação. Infelizmente não é isso que a gente viu. É um lado tão movido por teorias da conspiração que acredita que o outro está a serviço da China ou do vírus. Ou mas seja, é isso! Usando argumentos, usando do nível, as pessoas não têm que mais ter medo de morrer, a gente tem que ter coragem. Mas na hora que surge a vacina, não, peraí, a vacina a gente tem medo, não vai se picar com qualquer coisa, a pessoa pode ter danos à saúde. É os mesmos argumentos sendo usados aí de maneiras totalmente enviesadas apenas para confirmar viés político. É por esse tipo de antagonismo, ainda bem que eu sou bonzinho, mas é por esse tipo de antagonismo que as relações deterioram. Realmente, a gente tem que desconfiar de um país que produziu a pandemia e agora está lucrando em cima dela. Realmente, a gente tem toda a razão de desconfiar de uma tragédia, de uma pandemia que matou menos de 1 milhão de pessoas, e a maioria com mais de 80 anos, mais de 70 anos, em comparação com pandemias reais, que mataram 40 milhões de pessoas, ou de uma Segunda Guerra Mundial, que matou também 40 milhões de pessoas, de uma peste bubônica, que matou 200 milhões de pessoas. Isso sim é uma tragédia. Okay. Não estou dizendo que cada morte não seja uma tragédia, mas a gente tem desconfianças concretas e cabais de que há uma coisa muito estranha na gênese da origem genética dessa pandemia e que entidades supranacionais tenham lucrado em cima. Esse tipo de discordância do que é a teoria da conspiração e aí de uma tragédia provocada realmente para ferrar com a vida dos outros, a gente não tem certeza disso ainda, é que causa esse tipo de antagonismo de opinião. Paulinha, deixa eu te perguntar uma coisa, Paula. Deixa eu te fazer uma pergunta. Existe alguma coisa na sua vida que melhorou com a pandemia? Não ficar... Ele quer responder por mim. Ele tá hoje... Tá ficar muito longe do Adriles. Depois, viu? Eu não resisti. Nosso espectador, nosso ouvinte... Eu pensei sem querer, Paulinho. A gente dá umas bronca aqui no Adriles porque ele exagera algumas vezes. Não é por mal, eu sei. É porque sai uma coisa lá de baixo, Paula. É porque eu imaginava... O bicho fica louco. Tem alguns temas que tocam ele profundamente, mais do que boas parideiras. Por favor, Paula Carvalho, responda a minha pergunta. Não vale ficar longe de mim. Eu vou falar que a mesma coisa que eu acho que foi melhor para mim, eu que tive o privilégio de estar aqui em casa, que sim, foi o privilégio de quem teve aí a oportunidade de fazer home office. Eu sei que não foi o de todo mundo, mas não vou falar pela civilização, você perguntou em relação a mim. Sim. Foi essa convivência em família, porque eu saía de casa muito cedo, voltava só às 5 horas da tarde e perdia, acho que, muitas das pequenas coisas do dia. Que, claro, muitas vezes, como o Porchat falou, né, que a criança faz a casa virar um inferno, às vezes é um inferno, mas que tem muita coisa boa também. E aí você percebe que, às vezes, as suas prioridades poderiam ter sido outras em vários momentos. Então, hoje, eu tenho esse privilégio de estar com os meus filhos, de poder estudar com eles, mesmo sendo péssima professora, de conhecer mais os professores, de saber o que eles estão comendo. Enfim, eu acho que foi uma coisa muito boa para mim. Foi alguma coisa importante de lidar, sabe? Eu acho que foi até um crescimento individual, assim, de paciência, de entendimento da responsabilidade de ser pai. E no meio de toda essa loucura aí que eles trouxeram, né? Porque todas as informações que cada hora vem de uma forma, de um jeito, é político, é ciência, quem é que tá falando, uma notícia diz uma coisa, outra notícia diz outra, tudo isso causa uma instabilidade emocional bem grande, acho que aí geral, para todo mundo que está acompanhando as notícias em relação à pandemia.